O avô que estuprou a bebê de 5 dias, ainda com cordão umbilical. Olha a situação que nós estamos vivenciando no Brasil. Nós precisamos, mais que nunca, levantar a voz e erguer a voz na defesa daqueles que não podem se defender. Quantos abusadores aí nós estamos vendo, passando na televisão e dizendo: não, eu não abusei, eu só passei a língua. Não, eu não abusei, eu só vi, pedi ela para despir e me masturbei, como se isso não fosse abuso. É muito importante nós entendermos que abuso é tudo que fere o pudor. Abuso está mexendo com a criança, com o erótico, com o obsceno, com o pornográfico, é abuso. Se você está olhando para a criança com um olhar erótico, obsceno e pornográfico, isso é um abuso. Nós precisamos lembrar a toda a sociedade que crianças e adolescentes precisam estar longe do que é erótico, obsceno e pornográfico. Qualquer ser humano que queira agir com a criança com um olhar erótico, obsceno e pornográfico, esse adulto está abusando dessa criança. Então isso é muito importante deixar claro, tanto para você como pai, como mãe, tanto também para a sua criança, para que ela entenda que ela não pode estar exposta a qualquer situação dessa. Por exemplo, se uma criança está exposta a conteúdos pornográficos cantados, porque existem abusos sexuais cantados. Hoje as músicas são muitas das vezes abuso sexual cantado. Nós precisamos colocar limites nessa interação da criança com esse tipo de conteúdo. E aí a gente vê no Brasil um show, como nós tivemos aí há uns meses atrás, há um mês atrás, de uma Madonna, por exemplo, expondo pornografia com crianças no recinto. E isso é totalmente inaceitável, porque quem diz é o ECA, quem diz é a Constituição, que crianças e adolescentes têm que ser tratados com toda a responsabilidade e com prioridade absoluta. Então, se tem criança e adolescente no recinto, músicas pornográficas, obscenas e eróticas precisam ser paradas. E isso não tem acontecido. Nós precisamos agir como sociedade para que isso aconteça de verdade. Importante a gente lembrar que 72% dos casos de abuso sexual acontecem dentro da casa da vítima ou dentro da casa do agressor. Então, esse ambiente intrafamiliar traz um perigo ainda maior para que esses abusos aconteçam. Por isso, necessário cada dia mais a gente raciocinar e refletir sobre essa conversa dentro de casa. A criança não tem culpa do abuso. E esse óbvio nós precisamos falar também para os adultos, porque muitos pensam que a criança é culpada por sofrer algum tipo de violência, principalmente a violência sexual. Criança não tem culpa da violência que ela sofre. Criança é vítima e precisa da proteção integral da sociedade, do Estado e da família. Importante também nós lembrarmos que nós precisamos ensinar para a criança quem são as pessoas de confiança. Mas para isso, a gente precisa mostrar para ela características de uma pessoa de confiança. Porque às vezes até você que está nos assistindo pode ter algumas partes precisando melhorar como pessoa de confiança que você é. Levanta sua mãozinha aí, vai. E nós vamos juntos pensar nesse ponto principal, nessas características principais de uma pessoa de confiança. Uma pessoa de confiança me ama, ama a criança. Uma pessoa de confiança me ouve. Ouve a criança. Uma pessoa de confiança acredita no que a criança diz. Uma pessoa de confiança se preocupa com os sentimentos e as emoções da criança. Uma pessoa de confiança ajuda ela a sair de situações difíceis. E agora, com essa mãozinha fechada, coloque na sua mente e pense junto com a gente. Você está sendo uma pessoa de confiança? Uma pessoa que ama, uma pessoa que ouve, uma pessoa que acredita. Porque esse acreditar é muito importante, principalmente no quesito quando a criança quer dizer alguma coisa. Porque se ela não é acreditada na sua fala, ela não vai mais falar. E aí ela vai estar perdurando uma violência que precisa ser finalizada. Você precisa preocupar com os sentimentos e emoções dela. E para isso a gente não manda engolir choro, a gente não manda a criança calar a boca, para de chorar porque não está doendo. Não é no nosso corpo, é no corpo dela. E isso demonstra muito se nós somos verdadeiramente uma pessoa de confiança. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública nos traz dados importantíssimos para ficar guardados em nossa mente e nosso coração.
o maior registro da história, 74.930 vítimas de abuso sexual infantil. Importante saber que 10% desses casos apenas são notificados. Então, verdadeiramente, o número aproximadamente de abuso sexual infantil foi de 822 mil casos. E aí, você ainda está pensando que isso não é problema seu? Pois é nosso problema e nós precisamos mudar essa realidade. Cerca de 366 crimes cibernéticos são denunciados por dia no Brasil. A maioria das vítimas, crianças de 3 a 10 anos de idade. Cyfernet. Então, essa realidade da exposição da criança à tecnologia, ela é muito séria. E aí, hoje, nós vamos colocar aqui algo muito importante. Crianças não precisam de celular. Crianças precisam de brincar. Não deixe seu filho com um celular na mão. Deixe o seu filho com a conexão afetiva, com o mundo real, com aquilo que é essencial para ele na infância, a afetividade. E a afetividade, ela vem com toque, com músicas, com brinquedos. Ela não vem com tecnologia. Pelo contrário, a tecnologia afasta o mundo real. E é o mundo real que faz da infância a essência principal dela. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela diz o seguinte: se você quer que a mente da meninada valham por mais de 1000 processadores, brincar é essencial. Então, coloque as crianças para brincar. O uso excessivo da tecnologia para a infância de telas causa dificuldade de empatia, dificuldade de lidar com relacionamentos e dificuldade do autocontrole. O que é uma geração sem amor ao próximo, sem autocontrole e sem socialização? É uma geração totalmente depressiva, suicida, e não é isso que nós queremos. Vamos tratar a infância com toda a conexão afetiva que ela merece. Faz parte da nossa ação como pais, como sociedade, porque os adultos da história somos nós. Quando nós começamos a trabalhar o Protegidos, eu fiquei imaginando, dentro do meu conceito, né, de social, que no caso era a igreja principalmente, era o ambiente onde eu mais percebia necessário conversar sobre isso. E não teve nenhuma igreja que eu estive falando sobre isso que não colocaram pontos de alguma situação já vivenciada na igreja, ou de um membro que estava ali conosco, ou de alguém que já havia saído, mas que tinha vivido situação de violência. Então, esse assunto é para ser tratado. Infelizmente, muitas pessoas acham que na igreja só há abusadores, né? E eu sei disso, que há abusadores sim, travestidos de pastores, travestidos de líderes, mas existe uma grande maioria de homens e mulheres de Deus que não aceitam o abuso e que querem que esse assunto seja tratado com responsabilidade, com muita clareza, mas também com ligação bíblica, que é o que existe. Porque o pecado, quando vem, desde Adão e Eva, ele vem para distorcer quem nós somos. Tanto que quando Adão peca, ele percebe que ele estava nu e vai tapar suas partes íntimas. Então, essa ligação bíblica é imensa. É espiritual esse assunto muito mais do que a gente imagina. E graças a Deus, hoje a gente tem visto muitas igrejas abrindo as portas, as nossas igrejas entendendo essa realidade. E isso é importantíssimo para que haja verdadeiramente uma proteção significativa, efetiva e grandiosa, porque nós queremos mudar estatísticas. Então, a igreja é lugar de proteção. A igreja é responsável por mudar estatísticas. E eu tenho visto um povo que tem lutado para que essa realidade mude. A violência física, ela nunca é uma forma de correção. Ela é só uma forma de afastar o filho. Por quê? Porque a gente pensa que a vara, ela é corretiva, né? Não, a vara que a Bíblia está dizendo é para bater. Eu quero entender que Jesus que fala que ai daquele que fizer tropeçar uma criança, é o Jesus que vai mandar bater com vara em uma criança. Se eu vou bater para ensinar para ela que não é para bater, o neurônio espelho faz ela ver, ela faz. Ela se coloca ali, não, se eu estou apanhando, se alguém fizer algo errado comigo, eu vou bater também, porque ele merece apanhar. Então, dentro da questão de proteção da infância, é importante demais a gente pensar dentro dessa correção. O Brasil é o segundo país no ranking de ocorrências de abuso sexual infantil. A nossa realidade é trágica.
4 crianças são abusadas por hora no Brasil. Eu e você temos uma responsabilidade imensa dentro da mudança dessa estatística. Vem comigo, vem com a gente mudar a realidade do Brasil. Começa em minha casa e na sua casa, falando desse assunto com responsabilidade.